A cada batida da música, a cada flash de luz estroboscópica, a cada taça de champanhe, eu me afundava mais no que chamava de liberdade. Ibiza, a ilha que nunca dorme, onde o prazer é lei e o amanhã é apenas uma promessa distante que ninguém pretende cumprir. Foi lá, no coração da festa mais selvagem do planeta, que Deus me mostrou o verdadeiro destino das almas que escolhem viver apenas para si mesmas. Meu nome é Carolina, tenho 26 anos. E até 3 meses atrás, eu era uma típica influenciadora digital de lifestyle, compartilhando meus dias ensolarados em praias exclusivas, minhas noites em festas badaladas, e os rostos de homens que passavam pela minha vida como páginas de um livro que eu lia rapidamente e logo descartava. Para meus 200 mil seguidores, eu era o símbolo da vida dos sonhos. Bela, livre, sem amarras. Para mim mesma, eu era uma mulher forte, que havia superado as limitações da moral tradicional e vivia exatamente como queria. A ironia é que eu cresci em um lar cristão. Meus pais, evangélicos devotos, me criaram com a Bíblia como manual de vida, me levando à igreja 3 vezes por semana e me ensinando sobre os valores da pureza e da santidade. Aos 18 anos, quando saí de casa para estudar marketing em São Paulo, carreguei comigo uma Bíblia que minha mãe me deu, um presente que logo encontrou seu lugar permanente na gaveta mais baixa do meu guarda-roupa, embaixo de pilhas de roupas que meus pais nunca aprovariam. A universidade foi minha libertação. Mergulhei de cabeça em uma vida que era o exato oposto do que havia conhecido. Festas, bebidas, encontros casuais. Menos cada novo limite ultrapassado. Era como um ato de rebelião contra tudo que me haviam ensinado. Não havia consequências, eu pensava. Apenas experiências, histórias para contar. Momentos para capturar na tela do meu smartphone e transformar em conteúdo para meus seguidores cada vez mais numerosos. Aos 25 anos, eu já havia construído uma carreira sólida como criadora de conteúdo. Parcerias com marcas de moda e bebidas, convites para eventos exclusivos, viagens patrocinadas para destinos paradisíacos. Meu rosto e meu corpo vendiam a ideia de que a vida era uma festa interminável, e as empresas pagavam bem para associar seus produtos a essa imagem. Foi nesse contexto que recebi o convite para o Elysia Festival, um evento exclusivo em Ibiza que reunia influenciadores, diz e celebridades de todo o mundo para 5 dias de festas ininterruptas nas mais luxuosas mansões e clubes da ilha. Era o tipo de oportunidade que poderia catapultar minha carreira para o próximo nível, menos acesso a contatos de alto calibre, possibilidades de novas parcerias internacionais, conteúdo que certamente viralizaria. Quando desembarquei em Ibiza, naquela tarde ensolarada de junho, eu não poderia imaginar que, em vez de um trampolim para o sucesso, aquela ilha seria o cenário da experiência mais aterrorizante e transformadora da minha vida. Os primeiros dias foram exatamente o que eu esperava. Festas à beira da piscina durante o dia, clubes exclusivos à noite, champanhe correndo como água, música eletrônica que parecia Thundersea, com as batidas do meu coração. Eu flutuava de grupo em grupo, construindo conexões, flertando com DJs famosos, posando para fotos que renderiam milhares de curtidas. Era o auge do que eu havia construído como minha identidade, a personificação da Carolina Lever, como me chamavam meus seguidores. A noite em que tudo mudou era a terceira do festival. A festa acontecia em uma mansão espetacular, pendurada em um penhasco com vista para o Mediterrâneo. O lugar parecia saído de um filme. Piscina de borda infinita, decoração minimalista em tons de branco, funcionários impecavelmente vestidos, servindo drinks coloridos em taças de cristal. Eu havia passado a tarde inteira me preparando, escolhendo meticulosamente cada detalhe do meu visual. Um vestido prateado, que revelava mais do que escondia. Saltos altos, que me davam a altura dos modelos com quem eu competia por atenção. Maquiagem que realçava meus olhos verdes e lábios cheios, menos meu rosto de guerra, para a batalha por relevância que se travava a cada noite. Por volta das 2 da manhã, quando a festa atingia seu ápice, eu estava na área ventilada melhorada, conversando com Mateu,
Um diário da justiça italiano cujos sets faziam sucesso em toda a Europa. Ele era exatamente meu tipo menos confiante, até à beira da arrogância, fisicamente atraente de um modo quase esculpido, com aquela aura de sucesso e acesso que me atraía, como uma mariposa para a chama. Nosso flerte era óbvio, nossas intenções transparentes. Havíamos dançado, bebido, trocado toques que prometiam muito mais para o final da noite. Meu set acaba às 4. Ele sussurrou no meu ouvido, seus lábios roçando minha pele de um jeito que mandou arrepios por todo o meu corpo. Tem uma suíte na parte privativa da mansão, vista para o mar, jacuzzi na varanda. Não seria um cenário perfeito para ver o nascer do sol? Sorri, tomando o último gole da minha taça de champanhe, já imaginando as fotos estrategicamente sensuais que poderia tirar naquela suíte, ao amanhecer menos claro, sem mostrar Mateu, mantendo o mistério que tanto engajava meus seguidores. Parece o cenário perfeito, respondi, colocando minha mão em seu peito. Vou esperar seu set terminar. Ele sorriu, aquele sorriso de quem já sabia o fim da história, e se afastou em direção à cabine do DJ. Fiquei ali, observando-o se distanciar, sentindo aquela familiar mistura de antecipação e vazio que sempre acompanhava essas interações. Não havia amor, nem mesmo afeto real. Havia desejo, havia estratégia de conteúdo, havia a validação de ser escolhida pelo homem que todas desejavam naquela festa. Era um jogo que eu havia jogado tantas vezes, que os movimentos já eram automáticos. Foi nesse exato momento, quando meu coração dava pleno consentimento ao pecado, que o tempo congelou. Não foi uma desaceleração, não foi uma pausa, menos, foi um congelamento completo e instantâneo da realidade. A música, que segundos antes vibrava através do meu corpo, simplesmente desapareceu, deixando um silêncio ensurdecedor. As pessoas ao meu redor, dançando, bebendo, conversando, transformam Ramsay em estátuas de cera, congeladas no meio de seus movimentos, copos suspensos no ar, sorrisos e expressões fixados em rostos que agora pareciam máscaras. Meu primeiro pensamento foi que alguém havia colocado algo na minha bebida. Drogas não eram incomuns naquele ambiente, embora eu tentasse evitá-los por questão de controle. Mas isso era diferente de qualquer alucinação que eu pudesse imaginar. O que está acontecendo? Minha voz soou estranhamente alta, no silêncio absoluto, reverberando como se estivesse em uma catedral vazia, não em uma festa lotada. Foi então que notei a porta principal da mansão se abrindo lentamente. Não entrou nenhum convidado atrasado, nenhum funcionário. A figura que cruzou o limiar fez meu sangue gelar. Era uma murra, se é que posso chamá-la assim, com mais de 2 metros de altura. Vestia um manto branco imaculado, que parecia emitir uma luz própria, e seu rosto era ao mesmo tempo o mais belo e o mais terrível que já havia contemplado. Era como olhar para o sol, dolorosamente brilhante, impossível de encarar por muito tempo. Seus olhos não tinham íris ou pupilas, eram pools de luz dourada que pareciam enxergar através de mim, até as partes mais escuras da minha alma. Ela não caminhou até mim menos, em um momento estava na porta. No seguinte, diante de mim. Não havia raiva em sua presença, apenas uma autoridade solene, e uma tristeza profunda, que emanava dela, como ondas palpáveis. Carolina. Sua voz ressoou não através do ar, mas diretamente em minha mente. Você construiu sua casa sobre a areia do prazer momentâneo. Hoje você verá aonde esse caminho conduz. Tentei falar, mas minha voz falhou. Tentei me mover, mas meus pés pareciam fundidos ao chão. A figura ergueu uma mão em minha direção, e o mundo ao meu redor começou a se desintegrar. Não como uma explosão ou desmoronamento, mas como uma dissolução, menos as paredes da mansão tornaram-se translúcidas, revelando a noite estrelada de Ibiza, e então se desfizeram como areia soprada pelo vento. O chão sob meus pés tremeu, não como um terremoto, mas como se a própria realidade estivesse sendo reescrita, e então, caí. Foi uma queda sem fim através de um abismo que não deveria existir naquele espaço. Enquanto descia,
não em velocidade vertiginosa, mas em uma descida controlada e inexorável. Vi flashes da minha vida passando ao meu redor. Mas não eram memórias aleatórias. Eram especificamente os momentos de escolha. Cada vez que deliberadamente virei as costas para o que sabia ser certo em favor do que era prazeroso, cada relacionamento casual, cada mentira nas redes sociais, cada vez que usei meu corpo como ferramenta para obter o que queria. E o pior, eu não apenas via essas cenas. Eu experimentava o impacto das minhas ações sobre os outros. Sentia a dor do rapaz da faculdade que realmente se apaixonou por mim, a quem usei e depois descartei quando alguém mais interessante apareceu. Sentia a decepção profunda dos meus pais ao verem gradualmente sua filha transformar-se na antítese de tudo o que lhe ensinaram. Sentia a influência tóxica que exercia sobre adolescentes que me idolatravam e modelavam seus comportamentos segundo o meu. Era uma tortura de autoconsciência forçada. Um espelho que não permitia desviar o olhar. Após o que pareceu uma eternidade, meus pés tocaram solo firme. Encontrei-me em uma paisagem alienígena, um deserto árido sob um céu de crepúsculo permanente. Sem sol, sem lua. Apenas uma luz difusa e doentia, que não parecia vir de fonte alguma. O ar era pesado e carregava um odor que nunca havia sentido antes. Uma mistura de perfume, adocicado demais, suor, e algo mais profundo e perturbador, que só consigo descrever, como o cheiro do desespero. À minha frente estendia-se um imenso vale, uma cicatriz na paisagem que descia, em uma espiral vertiginosa, até profundezas que meus olhos não conseguiam alcançar. Do fundo daquele abismo, subia um som que fez meus joelhos fraquejarem menos. Um lamento coletivo. Milhares ou talvez milhões de vozes, chorando em agonia perfeitamente sincronizada, criando uma sinfonia de arrependimento, que reverberava por todo o vale. A mulher de luz estava ao meu lado, sua presença ainda majestosa, mas agora de alguma forma mais contida, como se naquele lugar, sua glória precisasse ser velada. Sua voz soou em minha mente. É o Vale das Almas Perdidas. O lugar onde aqueles que vivem apenas para os desejos da carne, descobrem o verdadeiro preço do prazer sem propósito. Ela estendeu o braço, indicando o caminho à nossa frente. Uma trilha estreita, que descia em espiral pela parede do vale. Você escolheu viver como influenciadora, Carolina. Hoje você verá que influência realmente exerce. E qual é o seu destino se continuar nesse caminho? Cada fibra do meu ser queria recusar, gritar que era apenas um pesadelo, que eu acordaria em breve na minha cama, no Hotel 5 Estrelas em Ibiza. Mas havia uma certeza terrível dentro de mim, isso era mais real que qualquer realidade que já havia experimentado. Com pernas trêmulas, dei o primeiro passo na trilha descendente, sentindo a presença da figura luminosa me seguindo de perto. O caminho era feito de uma substância que parecia cinzas compactadas, e a cada passo uma poeira fina subia no ar, não apenas sujando meus saltos caros, mas de alguma forma aderindo à minha própria essência. Esta poeira, explicou minha guia, notando meu desconforto, são as promessas quebradas, os votos esquecidos, os compromissos traídos por aqueles que escolheram o caminho da carne, o pó das relações transformadas em transações. Quanto mais descíamos, mais intenso se tornava o calor. Não era o calor seco do deserto, ou o calor úmido dos trópicos, mas algo completamente diferente. Um calor que parecia surgir, de dentro para fora, como febre emocional manifestada fisicamente. Era o calor da vergonha exposta, do arrependimento tardio demais. Após o que pareceu uma caminhada interminável, chegamos a um platô na parede do vale. Era uma espécie de mirante natural, permitindo uma visão mais clara do que jazia abaixo. Olhe, comandou-me a guia. Veja o primeiro círculo do vale menos a Praia da Ilusão. O que vi era uma paródia grotesca das praias de Ibiza que eu tanto amava. Uma extensão de areia que, de longe, parecia idílica e convidativa. Mas à medida que meus olhos se ajustavam, percebi que não era areia dourada, mas cacos minúsculos de espelhos quebrados, que refletiam de volta. Incessant Man.
os rostos contorcidos das almas que ali caminhavam. Essas almas, menos milhares delas, vagavam descalças pela praia, seus pés eternamente cortados pelos cacos, deixando trilhas de uma substância prateada que não era sangue, mas parecia ser composta de lágrimas solidificadas. Cada uma carregava um smartphone, que nunca desligava, forçando-as a olhar eternamente para telas que mostravam suas vidas na Terra, mas não as versões filtradas e editadas, que haviam compartilhado menos a realidade crua, por trás das postagens. Esta é a morada daqueles que construíram suas identidades sobre mentiras, explicou minha guia, que trocaram a autenticidade pela aprovação, que filtraram não apenas suas imagens, mas suas próprias almas para obter likes e seguidores. Ela apontou para uma mulher em particular, uma alma que vagava mais perto da borda. Olhe para ela. Na Terra era uma influenciadora como você, com milhões de seguidores. Ela vendia a imagem de um relacionamento perfeito, enquanto sofria abuso doméstico em silêncio. Vendia suplementos de emagrecimento, enquanto lutava em segredo contra distúrbios alimentares, que eventualmente a mataram. Sua punição, agora é ver, sem pausa, o dano que causou a cada jovem que se inspirou em seu exemplo. Cada pessoa que sofreu, tentando alcançar um ideal que nem ela mesma vivia. Observei horrorizada como a mulher tentava desesperadamente quebrar seu telefone, jogá-lo no chão, mas o dispositivo permanecia grudado em suas mãos, forçando-a a testemunhar o legado de sofrimento que havia deixado. Isso não é justo, argumentei, minha voz tremendo. Ela também era uma vítima, ela estava apenas tentando sobreviver, fazer seu trabalho. A verdade estava disponível para ela, assim como está para você, respondeu minha guia, sem traço de crueldade, apenas a firmeza da verdade incontestável. Ela escolheu perpetuar o ciclo de ilusão, mesmo conhecendo o preço que outros pagariam. As escolhas têm consequências, Carolina. As suas influenciam não apenas sua vida, mas todas as vidas que você toca. Continuamos nossa descida, a trilha tornando-se mais íngreme e instável. O calor aumentava a cada passo, e o som de lamentos se intensificava, agora pontuado por gritos ocasionais, que pareciam rasgar o próprio tecido daquela realidade. O próximo nível do vale era ainda mais perturbador. Era uma vastidão que parecia se estender infinitamente, coberta por camas de todos os tipos, desde colchões simples no chão, até elaboradas camas com dossel. Em cada uma, duas almas estavam presas juntas, por correntes que não pareciam feitas de metal, mas de uma energia escura, que pulsava como se estivesse viva. Os pares estavam condenados a uma proximidade forçada, que era claramente tortura para ambos. Tentavam desesperadamente se afastar, mas as correntes apenas se apertavam mais, forçando-os a uma intimidade que agora quer ódio, em vez de prazer. Estes são os que transformaram o dom sagrado da união física em mera recreação, disse minha guia. Aqueles que usaram outros corpos como objetos de prazer momentâneo, sem consideração pela sacralidade da pessoa completa, ela me guiou para mais perto de um casal específico, um homem e uma mulher, que se contorciam em sua prisão compartilhada, seus rostos transformados em máscaras de repulsa mútua. Na Terra, eles se conheceram em um aplicativo de encontros, se atraíram fisicamente, passaram uma noite juntos, prometeram manter contato. Ambos mentiram. Ambos usaram o outro para satisfazer um desejo, tratando um ser humano criado à imagem divina como um brinquedo descartável. Agora, estão presos à consequência eterna de sua escolha, menos forçados à intimidade sem amor, à proximidade sem conexão, ao contato sem comunhão. Olhei ao redor, para os milhares de camas, cada uma contendo almas em vários estados de angústia. Alguns pares gritavam acusações uns aos outros, outros choravam em silêncio, alguns pareciam ter desistido completamente, caindo em uma apatia desesperadora. Por que eles não podem simplesmente se perdoar? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Por que não podem encontrar alguma paz, mesmo aqui? Porque o que os une não é o perdão
ou o amor, mas o desejo egoísta que cultivaram na vida. A mesma força que os atraiu momentaneamente agora os prende eternamente. Eles colhem exatamente o que plantaram: menos união sem amor, intimidade sem compromisso. Este é o destino daqueles que tratam o corpo como um parque de diversões, em vez de um templo. Senti um calafrio percorrer minha espinha, apesar do calor opressivo. Quantos homens eu havia conhecido assim? Quantas vezes eu mesma havia tratado pessoas como objetos, conexões, conteúdo? A lista de rostos em minha mente parecia interminável. E pela primeira vez, vi essas interações, não através da lente da liberdade e do empoderamento, mas pela perspectiva de um egoísmo profundo, que havia cultivado como virtude. Deixamos para trás aquela paisagem desoladora e continuamos nossa espiral descendente. O ar ficava mais denso, mais difícil de respirar, carregado agora não apenas com um cheiro de desespero, mas com um aroma doce e enjoativo que reconheci imediatamente. Álcool caro misturado com perfumes exclusivos, o cheiro das festas ventilada que eu frequentava. O próximo nível do vale me fez parar, paralisada pelo horror do que testemunhava. Era uma réplica perfeita de uma boate de Ibiza, menos luzes pulsantes, sistema de som elaborado, decoração minimalista e elegante. Mas era uma versão pervertida e distorcida da realidade. As luzes não piscavam em padrões coloridos, mas em tons de vermelho sangue e preto profundo. A música não era a batida eletrônica que eu conhecia, mas uma cacofonia discordante de gritos e súplicas, misturados com um baixo que soava como batimentos cardíacos. A pista de dança estava lotada de almas, todas dançando em um frenesi que não parecia voluntário. Seus corpos se moviam sem parar, retorcendo-se em padrões que pareciam dolorosamente impossíveis. Seus rostos registravam puro tormento, olhos arregalados de horror, bocas abertas em gritos silenciosos, expressões de exaustão absoluta. O Clube do Êxtase Eterno, anunciou minha guia, sua voz agora carregada de uma tristeza palpável. O destino daqueles que transformaram a busca pelo prazer em seu Deus, que viveram de festa em festa, de experiência em experiência, sempre procurando o próximo estímulo, a próxima sensação, o próximo êxtase. Observei como garçons demoníacos circulavam com bandejas de bebidas, que pareciam feitas de fogo líquido. Quando oferecidas às almas dançantes, elas não podiam recusar. Suas gargantas eram forçadas a aceitar o líquido ardente, que claramente causava uma dor excruciante, mas não matava a sede, apenas a intensificava. Eles nunca podem parar de dançar, nunca podem parar de beber, nunca podem encontrar a saída, continuou minha guia. Eles buscaram o êxtase sem propósito, e agora encontram apenas sua paródia torturada. A festa que nunca acaba, o prazer que se tornou dor, a música que se tornou tormento. Eles diziam: a vida é uma festa. E agora descobrem o que significa, quando essa filosofia se estende pela eternidade. No centro da pista, em um pedestal elevado, dancei uma figura que me fez engasgar de choque, uma mulher, cujo rosto era dolorosamente familiar. Não porque a conhecia pessoalmente, mas porque a havia seguido por anos. Uma das maiores influenciadoras do mundo das festas e da vida noturna, com dezenas de milhões de seguidores, famosa por seu estilo de vida hedonista e aparentemente inesgotável energia para a diversão. Ela dançava mais freneticamente que todos, seu corpo contorcendo-se em ângulos impossíveis, seu rosto uma máscara de agonia. Ao redor dela, como um holograma cruel, passavam imagens de todas as pessoas que ela havia influenciado, jovens que morreram de overdose tentando imitar seu estilo de vida, relacionamentos destruídos por pessoas que seguiram seu exemplo de viver o momento, vidas desperdiçadas em busca da próxima festa, do próximo momento instagramável. Ela colhe o que plantou, explicou minha guia, seguindo meu olhar. Cada jovem que seduziu para esse estilo de vida vazio, cada pessoa que arrastou mais fundo na busca pelo prazer sem sentido, todos eles agora
pesam sobre ela. Ela queria ser o centro das atenções. Queria que todos a seguissem na pista de dança. Seu desejo foi concedido por toda a eternidade. Senti minhas pernas fraquejarem. E teria caído se minha guia não me sustentasse. O que estava vendo era horrível demais, próximo demais da vida que eu mesma havia construído e celebrado. Quantas vezes eu havia postado stories dos melhores clubes, dos festivais mais exclusivos, incentivando meus seguidores a viverem a vida ao máximo, a não perderem nenhuma experiência. Quantos jovens haviam moldado suas expectativas e desejos baseados na falsa narrativa que eu tão cuidadosamente curava online? Eu não sabia. Murmurei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não percebi o impacto. Ignorância não é inocência quando a verdade está disponível, respondeu minha guia, não com crueldade, mas com a clareza cortante da verdade. Cada um de vocês que constrói uma plataforma de influência carrega uma responsabilidade proporcional. As almas não são brinquedos, Carolina. Os corações não são mercadorias. Os espíritos não são conteúdo para engajamento. Continuamos nossa jornada, deixando para trás a boate infernal. A descida agora era mais íngreme, o ar mais pesado, o calor quase insuportável. O próximo nível do vale era algo que eu jamais poderia ter imaginado. Era um estúdio de fotografia e filmagem imenso, com sets elaborados que recriavam cenários de luxo e exclusividade, iates, penthouses, resorts de 5 estrelas. Mas em vez de modelos e influenciadores, os protagonistas dessas produções eram almas condenadas, forçadas a posar e performar eternamente. O horror estava nos detalhes. Os flashes das câmeras não emitiam luz, mas pareciam sugar algo das almas a cada disparo. Os diretores de cena eram figuras sombrias, com rostos distorcidos, que gritavam ordens impossíveis de cumprir. E as roupas que as almas vestiam não eram tecidos, mas uma substância viscosa, que parecia estar viva, apertando-se dolorosamente ao redor de seus corpos, forcando-os a contorções cada vez mais extremas. Este é o estúdio da vaidade, explicou minha guia. Aqui habitam aqueles que transformaram seus corpos em ídolos, que sacrificaram sua autenticidade no altar da aparência, que reduziram o valor humano a números de likes e comentários. Caminhamos por entre os diversos sets, testemunhando cenas de tormento, elaboradamente coreografadas. Em um deles, uma alma feminina estava sendo maquiada por demônios, com pincéis que pareciam agulhas, aplicando substâncias que queimavam visivelmente sua pele. Ainda assim, ela era forçada a sorrir para a câmera, a fingir prazer, enquanto sofria. Na Terra, ela era uma maquiadora famosa, com milhões de seguidores, explicou minha guia. Ela construiu seu império, promovendo padrões impossíveis de beleza, vendendo produtos que sabia serem tóxicos, incentivando jovens a odiar seus rostos naturais. Ela criou máscaras para esconder a verdadeira beleza humana, e agora usa uma máscara de dor que nunca pode remover. Em outro set, uma alma masculina era forçada a levantar pesos que pareciam feitos de metal derretido, suas mãos e músculos queimando visivelmente a cada repetição. Ainda assim, ele continuava, olhando desesperadamente para um espelho, que nunca mostrava seu reflexo, apenas imagens de corpos cada vez mais perfeitos e inatingíveis. Um influenciador fitness que vendia a mentira de que o valor está na aparência, disse minha guia. Ele conhecia os danos dos esteroides, que secretamente usava, sabia das distorções que seus filtros e ângulos criavam, mas continuou vendendo a ilusão. Agora, ele persegue eternamente uma imagem que nunca poderá alcançar, sofrendo fisicamente pelo ideal falso que impôs a tantos outros. Mas o set mais perturbador estava no centro do estúdio, uma recriação de um quarto luxuoso, com uma cama enorme no meio. Ali, diversas almas estavam sendo filmadas em cenas íntimas, que claramente causavam não prazer, mas dor profunda. Seus olhos transbordavam vergonha, mas seus corpos eram manipulados como marionetes por forças invisíveis. Os criadores e participantes da indústria da exploração sexual
disse minha guia, sua voz agora tingida de uma tristeza imensa. Aqueles que transformaram o mais sagrado ato de conexão humana em espetáculo para consumo, que reduziram pessoas feitas à imagem divina a objetos de gratificação momentânea. Desviei os olhos, incapaz de continuar observando, mas minha guia gentilmente virou meu rosto de volta. Olhe, Carolina, veja a verdade por trás da fantasia que o mundo vende. Estas almas não estão aqui apenas por participarem dessas produções, mas por promoverem a mentalidade que as sustenta menos, a ideia de que corpos são mercadorias, que a intimidade é entretenimento, que o prazer é direito, independentemente do custo humano. Enquanto observava, percebi algo ainda mais perturbador, menos nas telas ao redor do estúdio, não apareciam apenas as cenas sendo filmadas, mas também os espectadores na Terra. Milhões de rostos, principalmente jovens, absorvendo aquele conteúdo, sendo gradualmente transformados por ele, seus corações endurecendo, suas percepções sendo distorcidas, sua capacidade de amar, verdadeiramente sendo corroída. A produção nunca para, porque o consumo nunca cessa, explicou minha guia. Cada visualização, cada clique, cada minuto gasto consumindo esse conteúdo, alimenta este lugar, expande seus limites, condena mais almas a este tormento. É um ciclo que se auto-perpetua, Carolina, e do qual você também participa. Senti como se um abismo se abrisse dentro do meu peito. Eu nunca havia participado diretamente dessa indústria, mas quantas vezes havia flertado com seus limites? Quantas fotos, beirando a linha do explícito, havia postado, justificando como expressão corporal ou confiança feminina? Quantas parcerias havia feito com marcas que sexualizavam tudo, desde perfumes até comida? Quantos comentários degradantes havia ignorado, ou pior, incentivado por gerarem engajamento? Eu sou parte disso, sussurrei, a realização me atingindo como um trem em alta. Todo esse tempo, pensei que estava apenas expressando minha liberdade, mas estava alimentando um sistema que destrói almas. A compreensão é o primeiro passo para a redenção, respondeu minha guia, um leve tom de esperança permeando sua voz pela primeira vez. Você vê agora o que antes estava oculto aos seus olhos. Continuamos nossa jornada, descendo ainda mais fundo no vale. O próximo nível era diferente de tudo que havíamos visto até então. Era um espaço que parecia infinito, preenchido por uma névoa espessa e pulsante, que mudava constantemente de cor, do vermelho ao roxo, passando por tons de azul intenso. Dentro dessa névoa, flutuavam milhares de camas individuais, cada uma contendo uma única alma. À primeira vista, parecia um local de descanso, quase pacífico comparado aos horrores que havíamos testemunhado, mas ao nos aproximarmos, percebi a verdadeira natureza daquele tormento. Cada alma estava sozinha em sua cama, os olhos fixos no teto, mas não estavam em repouso. Seus corpos se contorciam em movimentos que reconheci imediatamente. Eram os movimentos da autogratificação sexual, mas desprovidos de qualquer prazer. Seus rostos registravam apenas frustração, vergonha e um desespero crescente. O reino da solidão autoimposta, disse minha guia. Aqui habitam aqueles que escolheram o prazer solitário, em detrimento da conexão verdadeira, que alimentaram fantasias em vez de construir relacionamentos reais, que preferiram a segurança da autodependência, ao risco da vulnerabilidade. A névoa, ao redor de cada cama, percebi então, formava imagens, fantasias personalizadas que cercavam cada alma, sempre a centímetros de seu alcance, mas nunca plenamente realizáveis. Era uma sede que nunca poderia ser saciada, um desejo eternamente frustrado. Na Terra, eles escolheram a ilusão, em vez da realidade. Continuou minha guia. Desenvolveram relacionamentos com fantasias, imagens, simulações. Treinaram seus corpos e mentes para responder não ao toque humano genuíno, mas a estímulos artificiais, cada vez mais extremos. Agora colhem o fruto dessa escolha menos a solidão absoluta, o desejo sem satisfação, a busca eterna, por algo que nunca poderá
ser alcançado. Eu notei que, diferentemente dos outros níveis do vale, aqui não havia gritos ou lamentações audíveis. O silêncio era opressivo, pontuado apenas por suspiros ocasionais de frustração. Era um tormento privado, íntimo, um reflexo perfeito do pecado que havia levado essas almas àquele lugar. Isso parece menos terrível que os outros níveis, comentei hesitante. Não se engane pela aparente tranquilidade, respondeu minha guia. Para muitos, este é o tormento mais profundo. Estar eternamente sozinho, com seus desejos, nunca satisfeitos, confrontado eternamente com a verdade de que trocou conexões reais por fantasias. No coração humano foi plantado o desejo de comunhão verdadeira, Carolina. Negar essa verdade fundamental é uma forma de morte espiritual que se estende pela eternidade. Olhei mais atentamente para as almas em suas camas solitárias e percebi que muitas choravam silenciosamente, lágrimas que pareciam queimar suas faces, como ácido. Elas haviam construído prisões de prazer, que se tornaram celas de tormento. A próxima parada em nossa descida espiral foi a mais perturbadora até então. Chegamos a uma vasta planície coberta por algo que, de longe, parecia grama ou vegetação baixa. Mas, ao nos aproximarmos, percebi com horror que não era vegetação. Eram milhões de telas de smartphones, tablets e computadores, brotando do chão como uma plantação tecnológica bizarra. Cada tela exibia continuamente conteúdo diferente: redes sociais, sites adultos, jogos, aplicativos de relacionamento, em uma cacofonia visual interminável. E em meio a esse mar de telas, almas vagavam sem direção, seus olhos forçados a permanecer abertos, obrigadas a consumir o conteúdo sem pausa ou alívio. O campo do vício digital, anunciou minha guia. Aqui estão aqueles que renderam suas mentes e almas à constante busca por estímulo digital, que sacrificaram relacionamentos reais por conexões virtuais, que preferiram a validação online à autenticidade offline. Enquanto caminhávamos entre as almas perdidas, percebi que cada uma estava presa a uma experiência personalizada de tormento. Algumas eram forçadas a assistir interminável e repetidamente aos momentos mais vergonhosos e privados de suas vidas terrenas, sendo expostos online, o humilhante, tornado eterno. Outras eram obrigadas a ler milhares de comentários cruéis direcionados a elas, cada palavra se materializando como um corte físico em seus corpos espirituais. Algumas das almas mais atormentadas eram forçadas a testemunhar o impacto real que seu conteúdo digital teve na Terra, menos jovens desenvolvendo distúrbios alimentares após seguir seus conselhos de fitness, relacionamentos destruídos, devido a comparações com estilos de vida falsamente perfeitos. Adolescentes caindo em depressão profunda por não conseguirem viver de acordo com os padrões impossíveis promovidos online. Na Terra eles viviam em função da próxima notificação, do próximo like, do próximo comentário, explicou minha guia. Entregaram sua paz mental, seu tempo presente, sua capacidade de concentração profunda, no altar da validação instantânea. Agora, são eternamente consumidos pelo mesmo meio que consumiam compulsivamente. A tecnologia que era sua ferramenta tornou-se sua prisão. Vi uma alma em particular, que parecia estar sofrendo mais intensamente que as outras. Uma mulher, jovem, cercada por centenas de telas que exibiam versões diferentes dela mesma, menos todas cuidadosamente editadas, filtradas, aperfeiçoadas. Ela gritava, tentando desesperadamente quebrar as telas. Mas cada uma que conseguia tocar, apenas se multiplicava em duas. Uma pioneira das redes sociais, disse minha guia, notando meu interesse. Uma das primeiras a transformar sua vida inteira em conteúdo, a borrar completamente a linha entre pessoa e personagem. Ela não vendia apenas produtos, vendia um estilo de vida fabricado, uma identidade artificial que milhões tentaram imitar. No processo, ela própria esqueceu quem realmente era por trás das máscaras digitais. Agora,
tá eternamente confrontada com suas múltiplas personas, incapaz de encontrar seu verdadeiro eu, entre tantas fabricações. O horror daquela cena me atingiu em um nível profundamente pessoal. Eu me vi refletida naquela alma atormentada, não exatamente igual, mas caminhando decididamente na mesma direção. Quantas versões da Carolina eu havia criado? A Carolina sensual para certas marcas, a Carolina aventureira para campanhas de viagem, a Carolina sofisticada para eventos de moda. Quem era eu realmente por baixo de todas essas camadas cuidadosamente construídas? As redes que vocês tecem para capturar a admiração tornam-se as redes que aprisionam suas almas, disse minha guia, sua voz ecoando em minha mente com clareza cristalina. Cada imagem editada, cada realidade distorcida, cada momento autêntico sacrificado no altar da apresentação perfeita. Menos são todos fios dessa rede que agora os sufoca. Deixamos o campo do vício digital e continuamos nossa descida espiral. O ar tornava-se cada vez mais denso, quase impossível de respirar. O calor era insuportável, agora, não apenas físico, mas emocional. Uma sensação de vergonha e exposição tão intensa que fazia minha alma se contorcer. Chegamos ao que parecia ser o nível mais profundo do Vale das Almas Perdidas. Era um anfiteatro colossal, esculpido na própria rocha negra, que formava a base do vale. Suas arquibancadas, que subiam em círculos concêntricos aparentemente infinitos, estavam lotadas não de almas humanas, mas de seres que só podiam ser descritos como demônios, menos criaturas de todas as formas e tamanhos. Observando o centro do anfiteatro, com um silêncio expectante que era mais aterrorizante que qualquer grito. No centro, onde deveria estar o palco, havia um poço circular, mas não era um poço de fogo ou lava, como as representações tradicionais do inferno poderiam sugerir. Era um poço de luz menos uma luz branca, pura e intensa, tão santa, que parecia ferir os olhos dos demônios que a observavam à distância. Este é o poço da verdade, disse minha guia, sua voz agora solene e reverente. O destino final daqueles que não apenas pecaram, mas ativamente lutaram contra a verdade, que dedicaram suas vidas a distorcer o que sabiam ser correto, que usaram seus talentos e plataformas para normalizar a corrupção e chamar o mal de bem. Enquanto observávamos, uma alma foi trazida à beira do poço por guardas demoníacos. Era um homem que reconheci imediatamente, um famoso produtor de Hollywood, conhecido por filmes que glamorizavam todos os tipos de comportamentos destrutivos, apresentando-os como libertadores e progressistas. Os guardas o forçaram a olhar para dentro do poço de luz. No momento em que seus olhos encontraram aquela pureza, um grito de agonia irrompeu dele. Não de dor física, mas de algo muito mais profundo. Era o som de uma alma confrontada com a verdade absoluta e imutável, sem qualquer possibilidade de relativização ou distorção. A luz não o queima como fogo, explicou minha guia. Ela o expõe completamente. Cada mentira que ele disse, cada verdade que distorceu, cada jovem que desviou através de suas criações, tudo está agora perfeitamente claro para ele, sem as camadas de racionalização e justificativa que construiu em vida. A santidade não precisa punir, ela simplesmente revela. E essa revelação é insuportável para aqueles que dedicaram suas vidas a obscurecer a verdade. Observei, paralisada pelo horror, como o produtor se contorcia na beira do poço, tentando desesperadamente desviar o olhar da luz, mas sendo forçado a continuar olhando por uma força irresistível. Suas próprias criações, menos as cenas, diálogos e mensagens que havia produzido menos apareciam ao seu redor, como hologramas acusadores, junto com os rostos de cada pessoa, cuja vida havia sido negativamente impactada por seu trabalho. O Senhor Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo", continuou minha guia. Aqueles que amaram a escuridão mais do que a luz, que deliberadamente levaram outros para longe da verdade, encontram seu julgamento, não em um Deus vingativo,
mas na própria verdade que negaram. É a justiça poética mais perfeita, menos eles são atormentados, precisamente por aquilo que rejeitaram. Uma fila de almas aguardava sua vez de enfrentar o poço da verdade. Reconheci influenciadores, celebridades, escritores, diretores, todos aqueles que haviam usado suas plataformas para normalizar e glorificar comportamentos destrutivos, que haviam moldado a cultura na direção do hedonismo e do relativismo moral. E então, com um horror indescritível, vi a mim mesma, naquela fila. Não era minha alma atual, que estava ao lado da guia, como observadora, mas uma projeção de quem eu me tornaria se continuasse no caminho que estava trilhando. Uma versão futura de Carolina, que havia subido na hierarquia da influência digital, que havia compromissado cada vez mais sua integridade por sucesso e relevância, que havia se tornado uma sacerdotisa da cultura, do prazer sem propósito. Este é seu destino se continuar seu caminho atual, disse minha guia, sua voz agora gentil, quase maternal, em meio a todo aquele horror. Você está construindo sua plataforma sobre areia movediça, Carolina. Cada postagem que normaliza a promiscuidade, cada vídeo que glamoriza a busca vazia por prazer, cada parceria com marcas que exploram os desejos mais baixos, todos são passos em direção a este lugar. Cai do Jorros, incapaz de suportar mais. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto a enormidade das minhas escolhas finalmente me atingia com força total. Eu não quero isso. Chorei, minha voz quase irreconhecível para mim mesma. Eu não quero terminar aqui. Eu não quero causar tanto mal. Minha guia se ajoelhou ao meu lado, e pela primeira vez, pude ver seu rosto claramente, através do brilho ofuscante que a cercava. Não era um rosto de julgamento ou condenação, mas de amor infinito e compaixão, além da compreensão humana. É por isso que você está aqui agora, Carolina. Ela disse suavemente. Não para condenação, mas para redenção. Não para selar seu destino, mas para lhe dar a chance de mudá-lo. O Senhor, em sua misericórdia, está lhe mostrando o fim do caminho, antes que você o percorra completamente. Ela estendeu a mão, tocando gentilmente minha testa. No instante daquele toque, senti uma paz que transcendia qualquer coisa que já havia experimentado. Não a paz superficial que vinha de likes e validação, mas uma paz profunda que parecia alcançar os cantos mais escuros da minha alma. A escolha agora é sua, disse ela. Você viu a verdade por trás das ilusões. Viu o destino daqueles que vivem apenas para o prazer momentâneo, que usam outros como objetos, que distorcem a verdade por ganho pessoal. Você também viu que ainda há tempo para mudar seu caminho. Com essas palavras, o Vale das Almas Perdidas começou a desvanecer ao nosso redor. O anfiteatro, os demônios observadores, o poço de luz, menos tudo, começou a se dissolver, como névoa, ao amanhecer. Senti-me subindo, não caindo, flutuando de volta através dos níveis do vale que havíamos percorrido, cada cena de tormento passando por mim como um lembrete final do que estava em jogo. Lembre-se, a voz da minha guia ecoou, enquanto sua forma começava a se desvanecer. Você foi criada para mais do que likes e visualizações. Sua influência carrega responsabilidade. Suas escolhas têm consequências eternas. Use o dom da sua plataforma, não para levar outros ao vale, mas para apontar o caminho para fora dele. E então, num piscar de olhos, eu estava de volta. A música voltou em uma explosão ensurdecedora de batidas eletrônicas. As pessoas ao meu redor descongelaram instantaneamente, continuando suas danças, conversas e bebidas, como se nada tivesse acontecido. Mateu ainda estava se afastando em direção à cabine do DJ, exatamente como estava no momento em que tudo parou, mas eu não era mais a mesma Carolina. Meu corpo tremia incontrolavelmente, não de desejo ou antecipação, mas de uma compreensão profunda e aterrorizante do abismo, à beira do qual eu havia dançado, tão despreocupadamente. Senti-me enjoada, claustrofóbica, sufocada pelo ambiente que apenas minutos, ou seriam horas, dias, antes eu considerava o ápice da diversão e liberdade. Precisava sair dali imediatamente e cambaleei através da multidão,
ignorando os olhares confusos e as tentativas de conversas. Finalmente alcancei a saída e o ar noturno de Ibiza me atingiu como um presente divino, fresco, limpo, cheio de possibilidades que não envolviam autodestruição. Tirei meus saltos, sentindo a terra sob meus pés descalços, e comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas do gratidão por esta segunda chance, por este vislumbre do caminho que eu estava trilhando, antes que fosse tarde demais. Peguei meu telefone, pronta para chamar um táxi de volta ao hotel, quando notei algo estranho. Embora para mim parecesse que havia passado horas, talvez dias, naquela jornada pelo Vale das Almas Perdidas, o relógio do telefone mostrava que apenas 3 minutos haviam se passado desde minha última verificação. 3 minutos que mudaram tudo. De volta ao meu quarto de hotel, não consegui dormir. Passei a noite inteira reexaminando cada aspecto da minha vida, cada escolha que havia me trazido até aquele momento. Antes do amanhecer, havia tomado decisões que, apenas um dia antes, teriam parecido impensáveis. Cancelei minha participação nos 2 dias restantes do festival, ignorando os potenciais contratos e parcerias que perdia. Sentei-me e escrevi uma carta sincera aos meus pais, pedindo perdão pelo distanciamento, pela rejeição dos valores que haviam tentado me ensinar, por todas as vezes que havia escolhido o caminho fácil do prazer momentâneo, em vez do caminho mais difícil, da integridade. E, talvez o mais difícil de tudo, abri meu Instagram, com seus 200.000 seguidores, e comecei a redigir um post que sabia que poderia encerrar minha carreira como influenciadora. Amigos, seguidores, pessoas que confiaram em mim todos esses anos. Devo a vocês uma verdade que tenho escondido por muito tempo. A vida perfeita que mostro aqui não existe. As festas intermináveis, os relacionamentos casuais, a busca constante pelo próximo momento de prazer. Esse caminho leva ao vazio. Não há felicidade. Descobri isso da maneira mais dura possível. Contei uma versão editada da minha experiência, omitindo os detalhes sobrenaturais que sabia que seriam difíceis de acreditar, mas mantendo a essência da verdade, que havia tido uma profunda revelação sobre o impacto negativo do estilo de vida e dos valores que promovia, e que não podia mais, em sã consciência, continuar naquele caminho. Terminei com um pedido de perdão àqueles que havia influenciado na direção errada, e uma promessa de usar minha plataforma dali em diante para promover valores mais substanciais que o hedonismo vazio que havia abraçado por tanto tempo. Hesitei por um longo momento antes de apertar publicar. Sabia o que estava em jogo. Patrocinadores que desistiriam, seguidores que me abandonariam, uma identidade online cuidadosamente construída que se desintegraria. Mas então, me lembrei do Vale das Almas Perdidas, do destino que me aguardava se continuasse naquele caminho. E apertei o botão. Quando o sol nasceu sobre Ibiza, iluminando o quarto de hotel com uma luz dourada, que parecia quase sagrada, após a escuridão da minha jornada espiritual. Eu estava em paz pela primeira vez em anos. Não a paz superficial de quem anestesia suas inseguranças com validação externa, mas a paz profunda de quem finalmente encontra seu verdadeiro norte. Nos meses que se seguiram como esperado, perdi seguidores, aos milhares. Contratos foram cancelados. Convites para eventos exclusivos pararam de chegar. Alguns me acusaram de ter tido um colapso nervoso, ou de ter me juntado a alguma seita religiosa extremista. Outros sugeriam que era apenas uma estratégia de marketing para reinventar minha marca. Mas nada disso importava mais. Pela primeira vez em anos, estava vivendo de acordo com uma bússola moral interna, não apenas surfando na onda do que era popular ou vendável. Reconciliei-me com meus pais, comecei a frequentar uma igreja onde encontrei uma comunidade que me aceitou sem julgamentos, e redirecionei minha formação em marketing para trabalhar com organizações não governamentais, que realmente faziam diferença na vida das pessoas. Minha conta no Instagram, embora com menos seguidores, tornou-se um espaço para diálogo sobre autenticidade, sobre os perigos da validação externa como fonte de identidade, sobre a diferença entre prazer momentâneo
e alegria duradoura. Recebi milhares de mensagens de jovens que se identificavam com minha jornada, que também sentiam o vazio por trás da fachada de perfeição das redes sociais. Hoje, 3 meses após aquela noite em Ibiza, continuo processando tudo o que vi e aprendi. Ainda luto contra velhos hábitos e pensamentos, ainda sou tentada pelo caminho mais fácil da superficialidade e da busca pelo prazer imediato, mas cada vez que essas tentações surgem, lembro-me do Vale das Almas Perdidas, dos tormentos precisamente personalizados para cada tipo de escolha egoísta, da justiça poética perfeita, onde cada alma colhe exatamente o que plantou. E lembro-me, acima de tudo, da misericórdia imerecida que me foi mostrada, menos a chance de ver o fim do caminho, antes de chegar lá, a oportunidade de mudar de direção, enquanto ainda havia tempo. Se você está lendo isto agora, talvez esteja no mesmo cruzamento em que eu estava, talvez esteja construindo sua vida, sua identidade, suas relações sobre a areia movediça da aprovação externa e do prazer momentâneo. Talvez esteja usando sua influência menos grande ou pequena menos para levar outros pelo mesmo caminho. Meu testemunho para você é simples. Há outro caminho, um caminho que não leva ao Vale das Almas Perdidas, mas a paz que transcende o entendimento, a alegria que não depende de circunstâncias externas, a conexão verdadeira que nenhuma quantidade de likes ou seguidores pode substituir. A escolha é sua, assim como foi minha. E graças àquela noite em Ibiza, quando o tempo congelou e me foi concedida a visão do que estava realmente em jogo, posso dizer hoje que escolhi o caminho da vida. O caminho estreito e difícil, sim, mas que leva não a um vale de tormento, mas a planícies de paz e propósito. Essa é minha história, esse é meu testemunho. Que ele possa servir como um farol para aqueles que, como eu, dançam despreocupadamente à beira do abismo, sem perceber o que realmente os aguarda, além daquela última batida, daquele último drink, daquele último prazer vazio. Há mais na vida do que Ibiza pode oferecer. Há mais em você do que o mundo diz que existe. E há um Deus que, mesmo quando escolhemos o caminho da autodestruição, ainda se importa o suficiente para nos mostrar a verdade, mesmo que essa verdade venha na forma de uma visão aterrorizante do Vale das Almas Perdidas. Escolha sabiamente. Sua eternidade depende disso.